alegria muito grande de estar entrevistando hoje o Dr. Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro. Vai falar um pouco das dificuldades que a classe leiloeira se encontra, a classe leiloeira enfrenta nesses últimos tempos, passando pelos tribunais, congressos. Dr. Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro, leiloeiro oficial do Estado de São Paulo, e também conhecido por todos nós e respeitado como senador da República, tem todo um conhecimento das leis do leiloeiro, e o maior investidor na questão da lei do leiloeiro, da preservação da profissão dos leiloeiros no Brasil. Então, para todos vocês da América Latina e de outros países, é importante saber que o Dr. Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro tem a maior importância nesse cenário da defesa dos leiloeiros, da defesa da profissão, para nós aqui no Brasil e para a América Latina, logicamente. Agradeço a todos a atenção de vocês e vamos então à entrevista do Dr. Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Passo. Você está bom? Tudo em ordem? Tudo maravilha. Doutor, como é que o senhor está vendo a parceria, a força, a união dos leiloeiros nos últimos tempos? Olha, à medida que os problemas vão surgindo, mais adesões a gente tem de leiloeiros querendo resolver esse problema. Então é natural, com isso, quando se resolve um, sempre vem outro. E a classe de leiloeiros hoje eu me sinto mais unida e vejo que tem lideranças em diversos lugares que conseguem fazer com que a gente vai sobrevivendo e resolvendo esses problemas. Nós falamos aqui mais ou menos há uns 8 anos que eu não entrevisto o senhor, mais ou menos. Então, nesses 8 anos passaram-se muitas coisas. Mas nos últimos tempos a gente vem percebendo que há um interesse muito grande de empresas entrar no ramo do leiloeiro, principalmente de 5 anos para cá, vamos colocar de 12, 10 anos para cá. Como é que o senhor está vendo isso, doutor? Olha, eu acho que mais esses interesses traz tudo um problema monetário, porque eles acham que criando empresas vai se pagar menos imposto, mas a profissão fica um certo desguarnecido, porque a lei é muito clara onde tem que ser pessoas físicas. Então as pessoas físicas têm que lutar. Agora vem a empresa, ninguém é responsável pela empresa, empresas de fora, de outros países, então é muito complicado. Então com isso a gente está vendo justamente isso que você fala, 8 anos para cá, uma união maior dos leiloeiros, fazer com que valha a lei do leiloeiro, né? Hoje nós temos um número bastante importante no Brasil de leiloeiro, né, doutor? Cresceu muito. A profissão é muito ampla, né? Então você tem muito como atuar. E eu acho que a especialização, aquele voltado a um determinado segmento, o leilão judicial, o leilão de arte, o leilão de veículos, de materiais, vai se tornando especialista nisso, o que é muito bom, porque você consegue depois, o importante todo sempre o leiloeiro é por vender pelo maior preço. E você é contratado pelo seu comitente para que você alcance o maior preço. Então, essa especialização eu acho que leva a isso. Qual a diferença que o senhor enxerga do tratamento concomitente no momento que essas empresas vão sediando os comitentes, doutor? Eu acho que o comitente não conhece, não sabe discernir essas diferenças. Se apresentam como leiloeiros e às vezes, muitas vezes não são, né? Mas sempre tem um leiloeiro que se submete a ser contratado pela empresa de um modo ilegal, mas eles aparecem, o comitente acha que está fazendo a coisa dentro da legalidade, né? Mas não está fazendo, essa é a realidade, né? Não está porque está havendo um desvio de finalidade, na verdade. Existe, por essas empresas, uma certa usurpação do direito de um leiloeiro concedido por lei, que é privativa a profissão a ele, e os outros estão usurpando e se fazendo passar por isso, né?
E o que o senhor tem feito para isso, doutor? Contra essa... Olha, eu acho que a luta é muito ampla, não sou eu, muita gente faz. Os leiloeiros estão unidos nessa batalha de poder eliminar esse mal profissional que vem atuando sistematicamente para prejudicar a profissão do leiloeiro. Existe, na verdade, uma associação por trás disso, associação de leiloeiro, não é, doutor? Olha, existem muitas associações de leiloeiros, assim como tem sindicato, tem associações, associação de leiloeiros de um determinado ramo, de outro. Sim. Eu acho que é boa, toda essa associação sempre traz coisas boas. Mas ela só representa o seu associado, né? Sim. A classe inteira não é representada por uma associação. E quando essa classe encontra uma dificuldade, como está encontrando agora, na verdade os leiloeiros se juntaram, né, doutor? Se juntam para defender a classe. É uma coisa normal. Em toda época que você tem alguma dificuldade, você se junta aos outros para ficar mais forte, né? Sim, sim. E eu acho que hoje os leiloeiros são bem unidos, todos têm a sua diretriz, querem seguir a lei como ela manda. Então eu acho que a profissão está caminhando muito bem. O retorno do judiciário, o senhor tem percebido que há um interesse na classe, há uma defesa da lei? Olha, o leiloeiro presta um grande serviço para o sistema judiciário todo. Então eu acho que tem que ter uma defesa, realmente. Os juízes precisam, para terminar os processos, da utilização de um leiloeiro. E eles cada vez mais se apresentam a mais juízes. Hoje o Brasil são 5.500 municípios, um pouco mais. E então o trabalho é grande. Para atender todos esses municípios, o leiloeiro tem que se esforçar e fazer um bom trabalho, porque se não fizer esse bom trabalho, o juiz vai indicar outro leiloeiro, né? Foi criado essas empresas há um tempo atrás. Existem já trabalhos feitos por essas empresas, leilões realizados por essas empresas. O senhor vê a impugnação desses leilões, doutor? Só o judiciário pode dizer isso. Eu vejo que, por decisões até do CNJ, que são nulos os leilões que não são feitos por leiloeiros, né? Mas as empresas eu acho que utilizam os leiloeiros de modo ilegal, porque ela contrata o leiloeiro e na verdade o leiloeiro não pode ser contratado, ele tem que ser, ele contratar a empresa. As empresas ajudam até certo ponto, tudo, mas quem tem o comando do negócio, o comando do leilão, por lei mesmo, é o leiloeiro oficial, né? Como é que o senhor está vendo isso, doutor, para a América Latina? Atinge outros países? Ou não? Cada país tem a sua legislação própria. Eu acho que nós estamos passando um momento muito difícil dessa pandemia, não é só aqui para o Brasil, é para o mundo inteiro. Então acho que os outros países também estão sofrendo esse momento de não estar podendo ter reuniões, não estar podendo aglomerações. Então está se usando muito o leilão pela internet, né? E eu acho que isso deve estar acontecendo em todos os países. E o senhor acha que essas empresas estrangeiras acabam entrando de outros países também ou não? Não sei te dizer, eu não posso saber da... O senhor tem informação de outros países que eles estabeleceram, que estão tendo dificuldade para desenvolver os leilões deles? Não sei dizer, eu não sei. É que o Brasil é um país muito grande, né? Então, à vista do mundo, é um país ótimo para se vir, né? Então eu acho que é por essa finalidade que vem o Brasil com 220 milhões de habitantes, né? Uma área territorial tão grande. Então isso aí é uma ambição de qualquer cidadão de qualquer país, né? O senhor está no leilão há 43 anos, correto? Estou certo? 43 anos? Quase, 42,5. 42,5. Nesses 42,5, qual a maior dificuldade que o senhor enfrentou em relação à classe, doutor? Olha, em 42 anos é bastante, são situações diferentes para aquele momento, né? Eu acho que a maior falta que a gente teve todo esse tempo, que a gente pode dizer uma só, eu acho que foi a união da classe. Sim. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: todas as pessoas, antigamente era muito difícil ser nomeado leiloeiro, porque existia um número de vagas para cada estado. Isso com a Constituição de 88 foi revogado tacitamente, mas hoje é livre, a profissão serve para qualquer um, né? Qualquer pessoa que queira ser leiloeiro,
ele se apresenta e se diz. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando era difícil, dessa maneira agora também, as pessoas querem ser leiloeiros, se apresentam e tem uma legislação, só que é o seguinte: antes a legislação era boa, depois que vira leiloeiro quer trazer a legislação para os seus próprios interesses. Então é isso que a gente sempre discutiu. Eu acho que a gente tem que ter uma lei, é de 1932, uma lei consolidada, com tantos anos em vigor, poucas mudanças tiveram de ser feitas, a não ser essa mudança do artigo 19, que foi feita há 6 anos atrás, que colocou o leiloeiro no mundo moderno, vamos dizer assim, com o uso da tecnologia, tudo. Então, com exceção disso, é uma lei consolidada, muito boa, porque ela dá garantias para o comprador, dá garantias para o vendedor, o que é importante, dá garantias para o próprio leiloeiro, né, que tem o seu trabalho reconhecido pela própria lei. Né? E, na verdade, o Brasil é um país que, nesses 42 anos, o senhor enxerga que é um país bom para se desenvolver a leiloaria? Olha, eu não sei se ele é bom ou é ruim. Eu sei que existia uma lei e as pessoas que queriam exercer essa profissão dentro dessa lei encontraram um campo, um mercado que 3.000 e tantas pessoas hoje exercem. Uhum. Então deve ser bom, né? Sim. Poderia ser talvez melhor, não sei, mas sim, eu acho que é importante quando a gente escolhe uma profissão, ver qual é as leis que regem ela e vamos seguir, né? E assim foi feito há tantos anos com a profissão de leiloeiro. A aceitação do comprador, ela tem sido boa, ela tem aumentado o número de comprador, como é que o senhor enxerga isso? Olha, a internet multiplica, de qualquer forma, qualquer venda, porque você não tem que comparecer, você não tem que ter uma série de trabalhos que aquela hora você podia estar impedido de fazer. Então o acesso é muito maior, é infinitamente vezes maior. O número de compradores, então, na opinião do senhor, aumenta cada vez mais, cada vez mais? Com certeza, mais pessoas vão tendo conhecimento, mais pessoas vão fazendo, mais ferramentas são desenvolvidas, mais fórmulas de você facilitar a vida do comprador, é sempre buscando isso. Então hoje você já tem, muito com mais facilidade, a pessoa compra qualquer objeto que quer comprar no leilão e se ele quiser optar e seguir as regras, ele recebe na casa dele. Ele não precisa fazer nada, nem visitar, nem nada. Então isso a gente tem que reconhecer que há 20 anos, 30 anos atrás era impossível. Né? Quais garantias que o comprador tem aí, doutor? A maior garantia que ele tem é o seguinte, que ele compra uma mercadoria conforme a descrição e recebe daquela maneira. Então essa garantia é essa. Hoje a gente vê muitos leilões falsos, muitas fraudes, onde se mostra pela internet um determinado produto e ele compra, paga e quando vai buscar nem existe o produto. Né? Então esse é o grande problema que também a modernidade trouxe para a classe. E são milhares e milhares de pessoas lesadas no Brasil que, atrás de um bom negócio, entrou numa empresa fraudada. Mas como todos os leiloeiros do Brasil eles são nomeados pela junta comercial, é fácil, tem um órgão que ele vê se aquele leiloeiro é real, se é falso. Então aqueles muito afoitos procurando bons negócios às vezes, negócios irreais às vezes, ainda consegue cair nessas fraudes. A busca então do leiloeiro real, que existe, o site é verdadeiro, é pela junta comercial, seria? A gente, primeiro, o princípio que a gente tem é que todos fossem verdadeiros, né? Porque não vai se imaginar que está legalizada uma fraude. Acho que foi a internet que trouxe, né, doutor? Mas ela trouxe não só aqui, em diversos lugares do mundo, né? Então, os cuidados têm que ser maiores. Mas como a profissão do leiloeiro, ela é regulamentada, ela tem um órgão que fiscaliza, é muito simples. O comprador antes desconfiou, será que isso é verdade? Será que isso aqui está sendo vendido por tão pouco? Pega o nome do leiloeiro, o endereço, consulta o site da junta comercial, fica sabendo se é verdadeiro ou não. Foram mais de 2.000 sites que a polícia está atrás, 2.000 sites falsos. Então isso é uma loucura, né? É bastante. Nesses 42 anos que o senhor tem de experiência, o senhor tem aí muito a dizer
para os colegas leiloeiros que estão iniciando. Qual a maior experiência que o senhor diria para um jovem leiloeiro, doutor? Acredita no que está fazendo, goste do leilão e vai atrás que você vai arrumar. Porque no começo era difícil achar que o leilão fosse viável. O leilão já existia, mas você tinha que convencer o seu comitente, seu vendedor, que aquilo era viável de ser realizado, que iria ter sucesso. Hoje já não precisa mais disso, já está consagrado. Então aquele leiloeiro ele tem que procurar qual é o segmento que ele gosta, que mais lhe agrada, porque você tem que fazer sempre, trabalhar naquilo que te dá prazer. Se for trabalhar numa coisa e não te dá prazer só para ganhar dinheiro, desiste porque não dá certo. Doutor, uma coisa, na questão da lei, como que o senhor vê esses jovens leiloeiros sem conhecimento da lei? Bom, eu acho que aí não é nem o leiloeiro, né? Eu acho que todas as pessoas que forem exercer determinadas profissões, todas as profissões têm que ser regulamentadas de alguma forma ou de outra. Tem que conhecer, saber, decorar, saber como é, senão você pode estar exercendo uma profissão ilegalmente, né? Então, mas isso não é para o leiloeiro, não. Acho que qualquer profissão no Brasil tem os seus regulamentos, tem as suas regras, então eu acho que isso não diz só respeito a leilão, não. O senhor é um leiloeiro de sucesso, não só no Brasil, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. A gente vê hoje que o senhor tem um reconhecimento internacional. E nem por isso o senhor fez parte de outros países, e nem por isso o senhor buscou um escritório em outros países. Por quê, doutor? Porque eu acho que você tem um mercado tão amplo aqui no Brasil, tão grande, eu acho que seria um desperdício você perder tempo para ir, porque o leiloeiro tem que deixar muito claro, o leiloeiro é uma pessoa física, então eu não posso estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Se fosse uma empresa, uma multinacional, se fosse permitido isso, você tem filiais em todos os países, é lógico que existe sempre essa ideia de grandiosidade, de você crescer, mas na profissão do leiloeiro não, porque ele exerce privativamente, é feito pelo leiloeiro, o leilão. Então não adianta nada, eu estou em outro lugar, aqui tem que ser coisa para fazer, então eu optei, você ser mais regional, você pode atender melhor o seu cliente e seguir a legislação como ela manda, né? E como é que o senhor vê o nome do senhor circulando no mundo, doutor? Eu não sei, eu acho que é exagero seu. Acho que não circula muito. É real, né? Isso é uma realidade que a internet trouxe. O que existe, a internet trouxe. O que existe mais em alguns países são frutos daqueles congressos que a gente teve junto em tantos eles, né? Durante tantos anos, aí nós somos parceiros aí em congresso em tudo quanto é lugar. Então, talvez o fruto seja esse, mas eu acho que... Nós temos a informação, por exemplo, doutor, só para o senhor ter uma ideia, assinantes do jornal, ele está em Boston e compra do senhor, ele estando lá na casa dele em Boston. Compra casas, terrenos, da segurança toda. Ele está em Miami, compra de Miami. Eu já procurei até saber o porquê que acontece isso. Quando a gente teve compradores de carro do Japão, eu falo, mas que coisa de louco, o que ele vai fazer? Não, ele está lá, é um brasileiro que foi para lá trabalhar, mas tem a família aqui, então ele manda recursos e faz. É interessante, eu sempre tive essa curiosidade de saber o que interessava as pessoas entrarem em distância tão grande, acompanhar os leilões ou até participar, mas nos mostrou isso, que ele está lá, ele comanda lá o dinheiro, vamos dizer assim, aqui dos parentes aqui, e procura opções de bons negócios que o leilão traz na realidade, né? O sobrenome do leilão que o senhor leva para o mundo inteiro, o senhor não acredita que a internet trouxe isso para o senhor? Eu acho que a internet é uma coisa muito boa, que desenvolve tudo, mas a gente tem que pensar na operacionalidade da história. É muito difícil você vender uma coisa aqui para ser comprada por uma pessoa para ir para outro país. Eu mesmo me interesso, acompanho leilões fora, como é que acontece, mas também não participo. Mas eu acho que você ter o conhecimento do que está ocorrendo é uma forma de você aumentar a sua experiência, trazer coisas novas.
O Brasil ele é muito interessante porque ele desenvolveu o leilão muito cedo. Sim. Então eu não acho, não existe nem em outro país alguém que faça alguma coisa melhor do que a gente faz aqui. Sim. Ou seja, embora eu acompanhe tudo, eu não tenho nada para copiar dos outros. Mas eu vejo muito interessante que as pessoas copiam o que é feito aqui no Brasil. Isso nos dá muito orgulho, né? Como o senhor vê a credibilidade do leilão hoje em dia? Olha, essa é a maior ferramenta que o leilão tem, é a credibilidade. E a credibilidade a gente não pode, deveria ser, o leilão tem muita credibilidade, mas eu acho que mesmo entre profissionais, entre esses leilões falsos, entre uma série de outras coisas, cabe ao comprador sempre dar uma pesquisada, não é porque é leilão que tenha 100% da credibilidade. Saber quem é que está fazendo, quem é o comitente, se a mercadoria está em exposição. É uma série de fatos que eu, se fosse um comprador, tomaria esse cuidado, né? É mais importante na hora fazer uma análise geral, então, daquilo que está comprando e de quem está vendendo e de quem está representando. Com o passar do tempo, eu vejo no nosso caso, que a gente faz leilão todos os dias, mais ou menos com as mesmas mercadorias, então você vê que muita gente não se preocupa, porque já conhece, já compra 10 anos, 20 anos com a gente, então ele sabe que aquilo que a gente está oferecendo está naquela situação. Agora, esses sites falsos que anuncia, que geralmente o chamariz é o preço, uma coisa que vale 100 está oferecendo por 20, aí as pessoas esquecem tudo e querem fechar correndo. Aí é que tem que tomar cuidado, né? Essas empresas vindas de fora, de 4, 5 anos para cá, empresas americanas que muitas vieram e foram embora. Como que o senhor vê isso, doutor? Abala o mercado? Qual a proposta dessas pessoas, dessas empresas? Olha, em todos os ramos. Eu vejo há 20 anos, 30 anos, não sei dizer para você, grandes bancos mundiais, vem para o Brasil, vai acabar tudo aqui, eles vão tomar conta, e mostraram que não era nada disso. Os bancos brasileiros sobreviveram com muita liquidez, e talvez aquele que veio que ia tomar conta de tudo já foi embora, sabe? O brasileiro não é assim, essa imagem que eles têm de fora, lá que nem agora na Argentina, o brasileiro é selva, né? Então, na verdade, quando chega aqui, vê que não é nada disso, não. Não tem selvagem, né? Não tem, não. Nem como no México também não tem índio, né? Também não tem índio. E nem na Argentina só tem europeu, né? A grande verdade é essa. Mas fora essas brincadeiras à parte, eu acho que, na verdade, aqui é um segmento muito solidificado, não só no leilão, não, em qualquer área. O Brasil é um país de primeiro mundo, eu vejo. Temos algumas dificuldades aqui, mas aqui tudo que se faz é da melhor qualidade nível internacional. Gosto muito daqui, eu acho que cabe a nós, aos nossos filhos, melhorar tudo que precisa ser melhorado, né? Finalizando, doutor, como é que o senhor está vendo essa demanda das empresas querendo ocupar o lugar de leiloeiro, doutor? Olha, eu vejo isso mais pelo lado tributário, né? Porque a empresa recolhe menos imposto do que a pessoa física. E é uma diferença muito grande. Então passa a ser uma concorrência meio desleal. Eu posso fazer certos gastos que a pessoa física não pode fazer porque ela não tem essa compensação na hora de recolher seus tributos. Então eu acho que é mais por isso. É mais uma oportunidade desleal do que querer enfrentar a profissão mesmo, entende? Eu acho que quem quer vir é bem-vindo aqui, desde que siga a legislação, né? Desde que siga a legislação vigente. Em Brasília tem essa demanda hoje, passa a ser quase que judicial. É judicial, né, doutor, hoje em Brasília? Eu acho que existem as pessoas que queiram distorcer as leis para o seu lado, e isso aí acaba indo para o judiciário. Mas o judiciário, até onde teve que ser recorrido, ele sempre mostrou favorável à legislação que está em vigor, né? Que mantém o leiloeiro de pé, né, doutor? É isso mesmo. E como é que o senhor vê isso, então, doutor, para o nosso futuro?
Olha, eu vejo que é muito interessante você estar num país onde você recorre, né, no último demanda de leiloeiro, se recorreu à mais alta esfera, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o leiloeiro não precisava ter todos esses requisitos todos, e o tribunal decretou que sim, tem que ter, é perfeitamente legal todas essas formalidades que o leiloeiro deve cumprir. Eu acho isso muito bom. Coisa boa. Doutor, muito obrigado. As suas considerações finais, doutor. Obrigado, Passo. É sempre um prazer estar falando com você, falar com a classe dos leiloeiros, que a gente não consegue, nesses dias de hoje, estar presente juntos. Então, aproveitar o seu jornal aí para dar um abraço aí para todos os leiloeiros do Brasil e vamos cada vez nos unir mais para que a gente possa trazer mais força à nossa classe. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você, Passo.